Imagine só, uma guerra que se arrasta por anos poderia terminar em apenas 7 dias. Não é sonho, é uma proposta concreta, um plano de paz ou, em último caso, uma rendição forçada. Vamos destrinchar ponto a ponto o que realmente está em jogo, o que Donald Trump pressiona Zelensky a assinar e por que essa negociação pode mudar tudo. Mas não para por aí. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma caça às bruxas política ganha contornos assustadores, um presidente ameaçando seus adversários com a pena de morte, uma guerra suja nos bastidores e um futuro incerto que afeta o mundo inteiro. Eu sou Vladimir Unitsky, e este é o programa Olha as Sanções. Aqui você tem análise direta, sem rodeios, com os fatos mais relevantes da semana para formar sua própria opinião, e não deixar que ninguém manipule sua visão. Mas atenção, em alguns lugares, até mencionar certos mecanismos pode ser perigoso. O YouTube, por exemplo, já foi acusado de censurar conteúdos incômodos. Por isso, peço com urgência, apoie nosso trabalho, curta este vídeo e compartilhe. Assim, mais pessoas terão acesso a informações sem filtros. E não deixe de comentar, suas opiniões são valiosas. E siga-nos nas redes sociais, onde divulgamos tudo em primeira mão, incluindo materiais extras sobre os temas abordados. Agora vamos ao que interessa. Os últimos dias foram uma verdadeira montanha-russa, e o responsável por isso tem nome e sobrenome: Donald Trump. Ele não está apenas no centro de uma tempestade política, está criando furacões em todas as direções, inclusive contra si mesmo. Sua guerra contra quem ousa discordar ou questionar suas ações atingiu um nível preocupante. E o mais curioso? Quase nunca as críticas que recebe têm fundamento real. Vamos começar pelo episódio mais explosivo. No dia 18 de abril, Trump recebeu em seu gabinete oval o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Um encontro histórico. Era a primeira visita oficial de um líder saudita a Washington em quase 50 anos. Mas havia um detalhe incômodo: Bin Salman é acusado de ordenar o brutal assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. E isso não é um detalhe qualquer. Todos esperavam que a reunião fosse protocolar, com declarações de amizade e acordos genéricos. Mas o que saiu dali foi muito além. Trump anunciou um pacote bilionário de cooperação militar e econômica com a Arábia Saudita. Entre os destaques, a venda de 48 caças furtivos F-35, 300 tanques Abrams e uma série de acordos nas áreas de energia nuclear, inteligência artificial e mineração de recursos estratégicos. Além disso, os sauditas prometeram aumentar seus investimentos nos Estados Unidos de 600 bilhões para impressionantes $1 trilhão. Só não explicaram quando nem como. Durante a coletiva de imprensa, como de costume, os jornalistas tiveram a chance de fazer perguntas. Até aí, tudo normal. Mas Trump, como sempre, não conseguiu se conter. Mary Bruce, repórter da ABC, fez 2 perguntas que o tiraram do sério. A primeira era sobre Jeffrey Epstein, um tema que já abordamos em detalhes em edições anteriores. A segunda, porém, foi ainda mais incômoda. Ela questionou Trump sobre um possível conflito de interesses, já que sua família mantém negócios com a Arábia Saudita, e também cobrou explicações sobre o assassinato de Khashoggi, já que a inteligência americana concluiu que Bin Salman foi o mandante. A resposta de Trump foi um show de evasivas. Fake news e mais fake news, disparou. Sobre Bin Salman, limitou-se a dizer que ele fez um trabalho fenomenal, e que, embora muitos não gostassem de Khashoggi, algo aconteceu, mas ele não sabia de nada. E ponto final. Como se bastasse ignorar os fatos para que eles desaparecessem. Mas vamos relembrar os detalhes desse caso porque eles são cruciais. Em 2 de outubro de 2018, Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul para buscar documentos. Sua noiva, que o esperava do lado de fora, nunca mais o viu. As autoridades sauditas inicialmente alegaram que ele havia saído por outra porta. Mas as câmeras de segurança mostraram o contrário. Ele nunca deixou o prédio. Dias depois, surgiu a versão de que Khashoggi teria morrido em uma briga espontânea dentro do consulado. Uma explicação tão absurda que até crianças duvidariam. No dia 20 de outubro, o governo saudita admitiu que Khashoggi havia sido morto, mas insistiu que foi um acidente. Só que as evidências diziam outra coisa. Fontes revelaram que seu corpo foi encontrado em um poço nos jardins da residência do cônsul, a apenas 500 metros do consulado. E mais, ele havia sido esquartejado e desfigurado. Um crime bárbaro, sem dúvida. As investigações avançaram, e os sauditas acabaram condenando alguns supostos envolvidos, alguns à morte, outros a longas penas de prisão. Mas nunca admitiram que o assassinato foi premeditado. E o mais irônico?
Enquanto tudo isso acontecia em 2018, Bin Salman estava justamente em Washington em visita oficial. A administração Trump, na época, também tentou minimizar o caso, o que gerou uma onda de críticas. Agora, anos depois, o mesmo príncipe é recebido com pompa na Casa Branca, e Trump age como se nada tivesse acontecido. Então, pergunto a você, até que ponto interesses econômicos e geopolíticos podem justificar o silêncio diante de um crime tão hediondo? E o que isso diz sobre o mundo em que vivemos? A resposta, infelizmente, não é simples. Mas uma coisa é certa: quando líderes fecham os olhos para a justiça em nome do poder, todos nós perdemos. E é por isso que precisamos estar atentos, questionar e nunca aceitar versões prontas. Afinal, a verdade não tem dono, mas tem consequências. Washington quanto em Moscou. E o que mais chama atenção é a semelhança assustadora com as exigências que Putin vem repetindo desde o primeiro dia da invasão: cessar-fogo imediato, retirada das tropas ucranianas de territórios ocupados, neutralidade militar permanente e até mesmo a aceitação de uma desnazificação, termo que sabemos, não passa de um eufemismo para rendição incondicional. Mas o que realmente surpreende não é o conteúdo do plano em si, e sim o momento em que ele vem à tona. Por que agora? Porque justamente quando a Ucrânia começa a recuperar fôlego, quando a ajuda ocidental finalmente parece se consolidar e quando as fissuras no bloco russo se tornam mais evidentes. Não seria esse plano uma tentativa desesperada de salvar a face de um regime que já não consegue sustentar suas próprias narrativas? Ou pior, uma manobra para testar a disposição do Ocidente em ceder, quando a fadiga da guerra começa a corroer até mesmo as convicções mais firmes? O que está em jogo aqui não é apenas o futuro da Ucrânia, mas o próprio princípio de que o direito internacional não pode ser negociado sob a mira de tanques. Se aceitarmos que um agressor pode ditar os termos da paz após cometer atrocidades, estaremos abrindo precedentes para que qualquer ditador, em qualquer lugar do mundo, sinta-se encorajado a fazer o mesmo. E isso, meus amigos, não é uma questão de geopolítica, é uma questão de sobrevivência da ordem que, apesar de todas as suas falhas, ainda nos protege de um mundo onde a lei do mais forte prevalece. Mas há algo ainda mais perturbador nessa história: o silêncio cúmplice de quem deveria estar alerta. Onde estão as vozes que há 2 anos bradavam contra a invasão? Porque agora, quando a Ucrânia mais precisa de apoio, assistimos a uma normalização do cansaço, como se a resistência de um povo fosse um incômodo a ser superado. Não é difícil entender o jogo por trás disso. A guerra cansa sim, mas a rendição custa muito mais caro. E é aqui que a hipocrisia se revela em sua forma mais crua. Enquanto líderes ocidentais se apressam em falar de diplomacia e soluções realistas, esquecem-se de um detalhe fundamental: para Putin, a paz nunca foi o objetivo. O que ele quer é a submissão. E qualquer acordo que não passe pela derrota militar russa será apenas uma trégua, um intervalo para que ele recarregue as armas e volte a atacar com ainda mais ferocidade. O que nos leva a uma pergunta incômoda: até quando vamos fingir que não sabemos disso? Até quando vamos permitir que a conveniência política se sobreponha à moral? A história já nos mostrou inúmeras vezes que apaziguar tiranos não traz paz, apenas adia o inevitável. E quando o inevitável chega, o preço a pagar é sempre em sangue. Então, pergunto novamente: o que você prefere? Um mundo onde a justiça é negociável, onde as fronteiras podem ser redesenhadas à força e onde os fracos são deixados à própria sorte? Ou um mundo onde, apesar de todas as imperfeições, ainda há espaço para a resistência, para a solidariedade e para a crença de que nenhum crime deve ficar impune? A escolha é nossa. Mas uma coisa é certa: o silêncio também é uma escolha. E suas consequências não desaparecem só porque fechamos os olhos. A reunião que prometia ser histórica, de Trio já tinha um plano pronto: transformar a diplomacia em um balcão de negócios, onde fronteiras valem menos que contratos e soberanias são moeda de troca. E Trump, sempre ávido por um acordo que pudesse vender como vitória, não hesitou em abraçar a ideia. Afinal, para ele, a guerra na Ucrânia não passava de um obstáculo incômodo entre sua reeleição e o próximo capítulo de The Apprentice e a versão geopolítica. Mas quem são esses homens que decidem o destino de nações como quem fecha um negócio imobiliário? Steve Witkoff, o construtor de Trump, não entende de geopolítica e entende de oportunidades. Sua expertise é erguer arranha-céus, não pontes entre povos. E Kirill Dmitriev, um financista com conexões obscuras cujo maior trunfo não é seu currículo, mas sua proximidade com o círculo íntimo do Kremlin. Um homem que, em vez de mediar conflitos, promoveu a vacina russa como se fosse um produto de prateleira, enquanto o mundo debatia sua eficácia. Agora, esses dois são os arquitetos de um plano de paz,
que não por acaso beneficia exatamente aqueles que iniciaram a guerra. E o mais assustador, eles não estão sozinhos. Atrás deles há uma engrenagem maior, uma rede de interesses que vê a Ucrânia não como um país, mas como um ativo a ser liquidado. Putin, claro, celebra, afinal, seu objetivo nunca foi vencer no campo de batalha, mas sim no tabuleiro da política internacional, onde a fadiga ocidental e a ambição de líderes como Trump fazem o trabalho por ele. Enquanto isso, em Washington, a Casa Branca anterior é acusada de flexibilidade excessiva, como se a diplomacia fosse um leilão onde o maior lance determina quem perde território. Mas aqui está a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta: quem realmente está no comando? Se um magnata imobiliário e um lobista russo podem ditar os termos de uma negociação de paz, então a democracia não passa de uma fachada. E se a Ucrânia for sacrificada nesse jogo, o que impedirá que amanhã seja a vez da Polônia, dos Bálticos ou até mesmo de Taiwan? A história não perdoa quem confunde realpolitik com rendição. Ela apenas registra os nomes daqueles que por covardia ou ganância escolheram o lado errado. E você? Ainda acredita que essa paz é inocente? Ou já percebeu que, por trás dos sorrisos e apertos de mão, está sendo escrito o epitáfio de um mundo onde as regras valem mais que as vidas? A escolha é simples: ou resistimos agora, ou aceitamos que o próximo conflito comece com um aperto de mãos e termine com um contrato. Eis o que realmente está em jogo: um pacto costurado nas sombras, onde as palavras são escolhidas para soar como paz, mas cheiram a rendição. Cada cláusula é um laço, cada vírgula um grilhão. E o mais cínico? Eles nem sequer tentaram disfarçar. Veja o terceiro ponto: garantias de segurança. Traduzido do russo soa como promessa. Traduzido para a realidade, é uma armadilha. Não se trata de proteger a Ucrânia, trata-se de garantir que ela nunca mais levante a cabeça. Que nunca mais ouse sonhar com a OTAN, com a Europa, com a própria soberania. E o detalhe mais cruel: as garantias duram apenas 5 anos. 5 anos de falsa tranquilidade, enquanto Moscou rearma, enquanto Berlim e Paris se acostumam à ideia de que a guerra é inevitável. Só não hoje. Depois disso, o que impede Putin de rasgar o acordo e marchar sobre Kiev sob o pretexto de violação dos termos? Nada. Absolutamente nada. E a redução das forças armadas ucranianas para 600 mil soldados? Uma piada de mau gosto. Como se 600 mil homens fossem suficientes para defender um país do tamanho da Ucrânia contra um vizinho que nos últimos 20 anos invadiu a Geórgia, anexou a Crimeia, desmembrou o Donbas e agora ameaça Varsóvia e Vilnius. Mas o pior não é o número, é a mensagem por trás dele. É Moscou dizendo: você pode ter um exército, desde que ele seja pequeno o bastante para não nos ameaçar, e grande o suficiente para não se defender. Uma equação impossível, como pedir a um homem que se afogue em águas rasas. Ah, e as sanções? Ah, sim, o 10º ponto. Se a Rússia invadir, os Estados Unidos prometem resposta militar coordenada e o restabelecimento das sanções. Mas se a Ucrânia ousar revidar, se um único soldado ucraniano pisar em território que Moscou considera seu, adeus garantias, adeus apoio, adeus futuro. É como dar a um náufrago um colete salva-vidas com um botão de autodestruição. Se você se mexer demais, ele explode. Se ficar parado, talvez a gente te salve. Talvez. E a OTAN? O 7º ponto é cristalino. A Ucrânia deve reescrever sua constituição para proibir qualquer adesão a alianças militares. Não é uma sugestão, é uma exigência. Como se a história já não tivesse provado que neutralidade não é escudo, é convite. A Finlândia e a Suécia entenderam isso tarde demais. A Ucrânia, se ceder, entenderá quando for tarde demais. Mas o golpe de mestre está no 11º ponto. A promessa de adesão à União Europeia. Acesso preferencial ao mercado europeu, diz o texto. Uma migalha jogada aos pés de um país que sangra há 2 anos. Como se a Europa, que já fechou as portas para refugiados ucranianos, que hesita em enviar mísseis e tanques, fosse de repente abrir os braços para Kiev. Como se Bruxelas, que demorou décadas para aceitar a Polônia e a Romênia, fosse acelerar um processo que normalmente leva uma geração. É uma ilusão calculada, um osso para manter a Ucrânia quieta enquanto o lobo afia os dentes. E o retorno da Rússia ao G8? A normalização das relações econômicas? Como se o mundo pudesse simplesmente esquecer Bucha, Mariupol, os campos de filtragem, as crianças deportadas. Como se as sanções fossem um mal-entendido, e não a única linguagem que Moscou entende. Eles querem que acreditemos que Putin é um parceiro confiável. O mesmo Putin que envenenou dissidentes em solo britânico, que interferiu em eleições americanas, que mantém um exército de mercenários espalhando o caos pela África.
A mesma Rússia que, enquanto negocia paz, bombardeia hospitais e escolas em Kharkiv. E o mais irônico? Esse plano não foi escrito em Washington, nem em Bruxelas, nem em Kiev. Foi redigido em Moscou em russo, com a arrogância de quem sabe que o Ocidente está cansado, que a Europa prefere a ilusão de segurança à realidade da guerra, que os Estados Unidos, distraídos com eleições e crises internas, aceitarão qualquer acordo que adie o conflito, mesmo que isso signifique sacrificar a Ucrânia no altar da conveniência. A pergunta que não quer calar é: quem afinal está sendo enganado? A Ucrânia, que vê seu futuro ser negociado nas suas costas? Ou nós, que assistimos a tudo de camarote, acreditando que essa paz não nos atingirá? A história já mostrou que apaziguamento não evita guerras, apenas as adia. E quando elas chegam, o preço é sempre mais alto. Então, o que você escolhe? Fingir que não viu? Acreditar que Putin cumprirá sua palavra? Ou encarar a verdade, que esse não é um plano de paz? É um ultimato. E a única resposta digna é dizer não, antes que seja tarde demais para todos. Que os Estados Unidos negociarão acordos bilaterais com a Rússia, prometendo cooperação econômica de longo prazo em áreas estratégicas. Enquanto isso, os ativos russos congelados, aqueles mesmos que deveriam servir como garantia de reparação, serão manipulados como fichas em um jogo de poder. 100 bilhões de dólares serão investidos na reconstrução da Ucrânia, mas sob controle americano, com Washington embolsando metade dos lucros. E a Europa? A Europa será convocada a desembolsar outros 100 bilhões, sem sequer ter sido consultada. Seus próprios ativos congelados permanecerão congelados, enquanto os russos verão o restante de seu dinheiro ser canalizado para um fundo de investimento americano-russo, supostamente para projetos locais que fortaleçam relações e interesses comuns. Como se Putin, o mesmo que bombardeia hospitais e sequestra crianças, fosse de repente se tornar um parceiro confiável em nome da paz. E o que dizer do famigerado ponto 16, que prevê a Rússia legislativamente se comprometer a uma política de não agressão contra a Europa e a Ucrânia? Como se leis fossem mais do que palavras vazias em um país onde o parlamento é um carimbo nas mãos do Kremlin. Como se a doutrina militar russa não pudesse ser reescrita da noite para o dia, como já aconteceu tantas vezes. Como se a história não tivesse ensinado que promessas de déspotas não valem nem o papel em que são impressas. E as usinas nucleares de Zaporíjia? O plano as coloca sob um controle compartilhado, 50% para a Ucrânia, 50% para a Rússia, mas com os Estados Unidos de olho no comando. Não é coincidência que Trump, em março, tenha sugerido abertamente que Washington assumisse a gestão das instalações, alegando que só assim a infraestrutura estaria protegida. Zelensky, pressionado, chegou a oferecer uma parceria, modernização americana em troca de lucros. Mas quem garante que, uma vez dentro, os Estados Unidos não transformem a usina em mais um trunfo geopolítico? E os pontos sobre educação para a tolerância e combate aos preconceitos? Lindo no papel, mas uma farsa na prática. A Ucrânia já tem leis que protegem minorias e garantem direitos linguísticos, incluindo o russo, aliás, que nunca foi proibido, apesar da propaganda do Kremlin. Exigir agora que Kiev adote programas educacionais sob supervisão externa é apenas uma forma de enfiar goela abaixo a narrativa de que a Ucrânia é um Estado dividido que precisa ser reeducado. Como se a verdadeira intolerância não estivesse do lado que invade, destrói e impõe sua língua à força. Mas o verdadeiro golpe está nas entrelinhas, o reconhecimento de facto da anexação da Crimeia, de Donetsk e Luz. Os Estados Unidos, que um dia chamaram a invasão de inaceitável, agora aceitam que essas regiões sejam tratadas como território russo. E as áreas de Kherson e Zaporíjia? A fronteira será congelada na linha de contato atual, legitimando a ocupação. A Ucrânia teria que retirar suas tropas de territórios ainda sob seu controle, transformando-os em zonas tampão desmilitarizadas, mas na prática sob influência russa. E o que sobra para Kiev? Uma ilusão de soberania, enquanto perde 1/5 de seu território, incluindo algumas de suas regiões mais ricas. Os números não mentem, Putin ganharia de bandeja uma área equivalente a um país europeu inteiro. E a Ucrânia? Receberia de volta mísero 0,5% do que perdeu, como se isso fosse uma vitória. Como se não fosse exatamente isso que o Kremlin sempre quis, a rendição disfarçada de um Estado soberano. No Dia da Dignidade e da Liberdade, 21 de novembro, a Ucrânia lembrou o que está em jogo. Foi nesse dia, há 12 anos, que os ucranianos saíram às ruas para dizer não à submissão. Moscou respondeu com violência, com invasão, com guerra.
Agora, o mesmo roteiro se repete. Um plano de paz que não passa de um ultimato, uma escolha forçada entre perder território ou perder aliados. Zelensky, em seu discurso, não escondeu a gravidade do momento. Ou aceitamos condições humilhantes, ou enfrentamos uma das piores crises de nossa história. O risco é perder os dois. Europa e Estados Unidos, por sua vez, jogam um jogo perigoso. Alguns líderes europeus já falam em uma versão alternativa do plano, mais favorável à Ucrânia. Mas será que Trump e Putin, que parecem ter tudo combinado nos bastidores, aceitarão? A ligação de 15 minutos entre Merkel e Trump, descrita como construtiva, não passa de um teatro. Enquanto isso, a Ucrânia é deixada à própria sorte, pressionada a assinar um acordo que não é paz, mas rendição. A pergunta que não quer calar é: até quando o mundo assistirá a isso de braços cruzados? Até quando fingiremos que diálogo e concessões são sinônimos de justiça? A história já provou que apaziguar tiranos não evita tragédias, apenas as torna mais sangrentas. E quando a conta chegar, não serão apenas os ucranianos a pagá-la. Seremos todos nós. Eis o jogo sujo se revelando em toda a sua crueldade. Enquanto líderes europeus trocam telefonemas e preparam discursos vazios para o G20, a Ucrânia é colocada contra a parede com um ultimato covarde: assinar ou morrer. Não há negociação quando um dos lados segura a faca e o outro o pescoço. Trump, com sua típica arrogância, impõe um prazo de uma semana, como se a soberania de um país pudesse ser medida em dias como um boleto atrasado. E se Kiev ousar recusar, a ajuda será cortada num piscar de olhos. Não é diplomacia. É chantagem. Enquanto isso, Putin assiste de camarote, saboreando cada segundo dessa farsa. Afinal, para ele, a guerra nunca foi apenas sobre território, foi sobre reescrever as regras do jogo, provar que o Ocidente é fraco, dividido e disposto a sacrificar seus princípios no altar da conveniência. E, infelizmente, os fatos estão do lado dele. Cada dia de hesitação, cada consulta interminável, cada gesto de apaziguamento é um sinal claro. O mundo ainda não entendeu que não se negocia com monstros. Dá-se a eles um dedo, e eles tomam o braço e depois o corpo inteiro. A pergunta que ecoa é simples: até quando permitiremos que a Ucrânia seja tratada como moeda de troca? Até quando aceitaremos que a paz seja confundida com submissão? A história não perdoa quem fecha os olhos para a injustiça. E quando a poeira baixar, quando os livros forem escritos, não serão apenas os nomes de Zelensky ou Putin que ficarão gravados nas páginas. Serão os nossos também, como cúmplices, como omissos ou pior, como aqueles que viraram as costas quando mais importava. O G20 não é palco para debates. É um teste. Um teste para ver se o Ocidente ainda tem coragem de defender o que diz acreditar. E até agora as respostas não são animadoras. Mas ainda há tempo. Ainda há escolha. A questão é: teremos a dignidade de fazê-la?